boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso para mim estar aqui nessa sessão de encerramento da conferência do Projeto Época, que é um projeto super legal, interessante e importante, que se dedicou ao estudo das percepções e das atitudes em relação a um tema essencial para a gente entender a política, né, ao redor do mundo, que é o tema da corrupção. Então, eu lamento profundamente não poder estar presente nesse evento e ter que fazer essa participação de maneira virtual, mas mesmo assim estou muito feliz de poder estar aqui e dar as minhas contribuições para esse evento. Eu queria fazer algumas considerações gerais a respeito dos estudos sobre corrupção e principalmente dos desafios que esses estudos enfrentam no sentido de mensurar percepções e opiniões ou atitudes em relação à corrupção. E eu queria começar enfatizando que as percepções de corrupção importam muito. Elas são muito importantes porque elas têm consequências muito drásticas para a política. Na verdade, a gente pode pensar a corrupção como tendo dois canais, né, de efeito sobre a política, né? A corrupção pode impactar de maneira direta resultados econômicos, políticos e sociais, né, gerando uma escassez de recursos e, portanto, afetando negativamente políticas públicas, gerando ciclos de estagnação econômica e redução de investimento, né, enfim, vários efeitos indesejados. Mas a corrupção também importa através da maneira como as pessoas a percebem, né? Então, as percepções de corrupção, mais uma vez o ponto inicial que eu retomo, é que as percepções elas importam muito, né? Então, é muito importante a gente estudar a corrupção, mas existem vários desafios relacionados ao estudo das percepções e das atitudes e comportamentos relacionados à corrupção. Então, a gente sabe que as percepções de corrupção elas podem ter efeitos políticos drásticos, como os observados nas últimas décadas, né, na América Latina, na última década em particular, em outros lugares do mundo também, né? Então, essas percepções de corrupção elas têm gerado considerável instabilidade econômica e ondas duradouras de protesto, por exemplo, que são bastante significativas, né? Então, essas amplas percepções de corrupção, as percepções que a corrupção é algo muito espalhado, muito prevalente na política, essas percepções me parecem que alteraram drasticamente a preferência eleitoral dos cidadãos de vários países, né? O que favoreceu, por exemplo, a ascensão de líderes populistas ao redor do mundo, né? Que utilizam a bandeira da corrupção para chegar ao poder. Essa bandeira ela é facilmente mobilizadora, né? A corrupção é um tema fácil de mobilização eleitoral. Afinal de contas, ninguém é a favor da corrupção, então não é um tema controverso que vai dividir o eleitorado. Muito pelo contrário, as pessoas moralmente se sentem obrigadas a aderir à luta anticorrupção e a bandeiras anticorrupção. Então, esse tema é fácil de ser mobilizado. Ou seja, em sistemas políticos onde a corrupção é vista como regra, por exemplo, ou como algo muito prevalente, espalhado, políticos outsiders ou políticos de caráter populista, por exemplo, tendem a obter bastante sucesso utilizando esse tipo de recurso, esse tipo de bandeira. O que pode, por sua vez, gerar ainda mais instabilidade política e mesmo ameaças à democracia, como as que a gente tem observado ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, quando eu observo o caso do Brasil, que é o caso que eu estudei de maneira mais profunda, eu vejo que o assunto, o issue, né, o tema da corrupção, quando ele é explorado politicamente de uma maneira muito intensa, e uma vez que as pessoas reforçam essa percepção de que a corrupção é algo generalizado, né, está em toda parte, esse tema ele fica saturado, ele se satura facilmente. E é isso que a gente tem observado no caso, enfim, em vários países do mundo, mas principalmente no Brasil, né? Ou seja, essas percepções de corrupção, elas são importantes, mas ao mesmo tempo elas são muito fluidas e elas podem variar drasticamente ao longo do tempo. Nesse sentido, né, é importante ressaltar que essas percepções elas importam muito porque elas têm consequências muito drásticas, né, para a política, consequências eleitorais dramáticas também para vários países, e elas podem também, né, desencadear um círculo vicioso, né, no qual
quanto mais a gente percebe a corrupção, menos a gente consegue combatê-la, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que é importantíssimo a gente prestar atenção para essas percepções, e se a gente quer estudá-las, né, é muito importante que a gente pense em como a gente consegue mensurar esse tipo de percepção. O que eu proponho aqui, né, é que a gente precisa prestar atenção especial à natureza da corrupção enquanto issue político e eleitoral, né? Para mim, o tema da corrupção, ou a corrupção enquanto issue, é bastante singular. Então, é bastante diferente de outros issues eleitorais, de outros temas, que, portanto, as percepções de corrupção, elas diferem muito das percepções que a gente tem sobre outros issues, né? Sobre outros temas, como, por exemplo, temas relacionados à economia ou a políticas sociais, né? E que singularidade ou que peculiaridade é essa, né, que existe em relação às percepções de corrupção, né? A gente sabe que todas as percepções, de alguma forma, são descoladas da realidade, né? Então a gente entende, a gente sabe que a maneira como a gente percebe o mundo muitas vezes nos diz muito pouco sobre como a realidade é objetivamente. Se é que é possível falar, né, de uma realidade objetiva. Mas, na minha visão, as percepções de corrupção tendem a ser particularmente distantes da realidade, particularmente distorcidas em relação a outras percepções, a percepções sobre economia ou a percepções sobre políticas sociais. Precisamente porque a corrupção ela é algo muito mais abstrato, né, muito mais intangível do que outros problemas e temas políticos. E aqui, obviamente, eu estou falando mais da corrupção no high level, né? Não estou tanto falando de petty corruption, ou a corrupção do dia a dia, o bribery de servidores públicos. Eu estou falando da política mais, do tipo de corrupção que a gente chama de high level corruption, que é a corrupção que acontece, em geral, entre políticos eleitos, né? Esse tipo de corrupção dificilmente é vivenciado ou é experimentado, né, de maneira concreta pela população. Ou seja, as preferências, elas são as percepções sobre esse fenômeno, elas tendem a ser construídas de maneira muito abstrata, né? Elas não são construídas através da experiência necessariamente, elas são bastante descoladas da realidade. E por que isso importa, né? Porque as percepções de corrupção podem ser muito mais facilmente manipuladas e elas podem muito mais facilmente serem moldadas por outros eventos políticos, sociais e econômicos. E esse é um argumento que, claro, eu ainda não testei empiricamente, mas que um dia pretendo testar, né? Mas a ideia é que quando a gente está tratando, a gente se importa tanto com as percepções de corrupção, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que essas percepções elas são muito fluidas, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente é um país que sempre foi afetado pela corrupção, né? Sempre foi um país com níveis altos de corrupção. A corrupção ela está bastante arraigada na cultura política do país. E, ao mesmo tempo, antes da Lava Jato, por exemplo, que foi a maior cruzada anticorrupção do mundo, a Lava Jato começa em 2014, em 2013, por exemplo, apenas 5% da população brasileira dizia que a corrupção era o principal problema do país. A Lava Jato começa em 2014, em 2015 a corrupção ela explode como um tema central no país e ela vira o principal tema de preocupação e as pessoas começam a ter uma percepção muito saliente, né, de que a corrupção é o principal tema. Ou seja, isso para dizer que a gente precisa prestar muito cuidado quando a gente está pensando em percepções de corrupção e a gente precisa, para conseguir estudar percepções de corrupção bem, a gente precisa entender. E eu acho que esse é um desafio que existe nos estudos sobre corrupção. A gente precisa entender a natureza dessas percepções e em que medida esse tipo de percepção se difere de outras percepções sobre outros assuntos políticos e outros temas eleitorais. Eu acho que esse é um campo bastante promissor e que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que a nossa capacidade de mensurar percepção de corrupção, inclusive as técnicas que a gente utiliza para mensurar, poderiam ser aperfeiçoadas a partir de um entendimento mais preciso sobre a natureza dessas percepções.
E o que isso quer dizer para os estudiosos da ciência política, né, ou de outras áreas do conhecimento que querem estudar e compreender a corrupção? De maneira alguma isso quer dizer que a gente não deve prestar atenção para as corrupções, ou para as percepções, né? Porque essas percepções são abstratas, a gente precisa desistir de estudá-las, né? Ou simplesmente ignorá-las. Não é isso que eu estou propondo aqui. O que eu proponho é que mensurar percepções de corrupção é algo extremamente complexo e difícil, e que a gente precisa prestar muita atenção e promover um entendimento mais aprofundado desse tema e da natureza dessas percepções. Então esse é um ponto central, né? E aí eu queria falar um pouquinho, diante dessas considerações, o que isso diz pra gente sobre as mensurações que existem, né, sobre as métricas que existem para a gente mensurar corrupção entre países, né? Então, quais foram os principais aprendizados a partir do uso dessas medidas comuns de corrupção? E aqui eu chamo a atenção para duas, né? O Corruption Perception Index, da Transparência Internacional, e o Worldwide Governance Indicators, que são talvez as duas medidas mais utilizadas, né, de corrupção. E o que a gente aprende a partir do uso dessas medidas é que elas são bastante imprecisas, né? E que, na verdade, nos dizem muito pouco sobre o que é realmente importante para os pesquisadores interessados em corrupção. Porque, por exemplo, né, em sociedades onde o combate à corrupção é muito alto, né, ou seja, em sociedades onde o controle da corrupção é muito alto, que é precisamente esse controle que está sendo mensurado no Worldwide Governance Indicators, a gente espera que nesses contextos a percepção de corrupção ela seja muito alta, né? Porque quando você revela muita corrupção, obviamente que é a única instância na qual as pessoas conseguem captar esse fenômeno e ter contato com esse fenômeno e, portanto, moldar suas percepções e opiniões sobre um fenômeno que, em geral, acontece debaixo dos panos, né, de maneira escondida. Então, esses indicadores, obviamente, eles têm sido bastante utilizados, mas eles são bastante frágeis no sentido de conseguir dar para a gente uma mensuração sobre os fenômenos pelos quais a gente se importa, né? Então, o ponto ao qual eu gostaria de chegar com essa discussão inicial é que para que a gente consiga mensurar a percepção de corrupção, a gente precisa de alguma forma deixar de lado esses indicadores que são frequentemente utilizados e que nos dizem muito pouco sobre a percepção da corrupção nesses lugares e muito menos sobre as atitudes, né? E eu vou falar sobre atitudes já, mas o que a gente precisa nos surveys são perguntas específicas, né? Ao invés de perguntas genéricas, que direcionem os respondentes a pensarem em situações ou em atores específicos, que tenham categorias de resposta, por exemplo, precisas, né, e diretas. Ou seja, perguntas que forcem os respondentes a pensarem de maneira cuidadosa sobre a natureza e o contexto da corrupção em questão. Então, a gente precisa de perguntas talvez um pouco mais trabalhosas e que demandem mais cognitivamente dos respondentes. O que eu entendo que muitas vezes nesses projetos mais gerais que mensuram opiniões e atitudes sobre temas diversos, isso é inviável, né? Mas talvez a gente precise de surveys mais específicos que consigam mensurar essas situações específicas, né? Então a gente precisa de perguntas mais trabalhosas para os respondentes, né? Nesse sentido, é necessário que a gente tenha talvez baterias maiores de perguntas sobre corrupção e aí entendendo mais uma vez que mensurar atitude e percepção de corrupção talvez seja muito mais difícil do que mensurar percepções e atitudes sobre outros temas e que, portanto, a gente precisa de baterias maiores e mais específicas com perguntas mais detalhadas sobre o tema da corrupção. Mais uma vez, isso muitas vezes não é viável, né, em certos surveys, mas eu queria chamar a atenção, por exemplo, de um survey que eu acho excelente, que ele é pouco utilizado, que é o Global Corruption Barometer, que é também uma iniciativa da Transparência Internacional, e é um survey que ele é focado nisso, né, na mensuração das atitudes em relação à corrupção e das percepções. Então, ele faz um pouco isso que eu já sugiro que seja feito, que é mensurar
mensurar contextos específicos, mensurar a percepção de corrupção em relação a atores específicos. Então eu acho que é um exemplo de como a gente pode gerar mensurações mais precisas sobre um tema tão difícil e tão nebuloso, né, para o eleitor. Isso, obviamente, essa solução, né, ela não resolve, essa sugestão, ela não resolve todos os problemas que eu apontei acima, né, e todas as complexidades associadas à mensuração de algo tão complexo como percepção de corrupção. Mas eu acho que é crucial que a gente pense sobre isso, para que a gente possa ter um entendimento mais fidedigno, né, sobre como as pessoas percebem a corrupção ao redor do mundo. Quando a gente sai das questões relacionadas à percepção e foca nas questões relacionadas a atitudes, né, a gente tem outros problemas, né? O principal deles é como mensurar atitudes como tolerância e resiliência em relação à corrupção, quando essas questões são sensíveis para os respondentes, né? É um tema que tem um estigma muito forte, né? O estigma negativo da corrupção faz com que as pessoas não queiram revelar suas preferências e suas atitudes sinceras em relação a esse tema. Uma outra dificuldade é como acessar os trade-offs, né? Os trade-offs morais, né, que as pessoas têm entre a integridade dos políticos ou dos agentes públicos e a sua eficácia, a sua eficiência. Então, o que a gente sabe é que as perguntas diretas, as perguntas obtrusivas, né, elas são bem ineficientes, né, e problemáticas, pois elas nem sempre vão conseguir capturar, ou talvez dificilmente vão conseguir capturar atitudes verdadeiras e sinceras em relação a um tema tão espinhoso e tão delicado como o tema da corrupção. Nesse sentido, eu acho que alguns estudos recentes têm apontado para soluções possíveis e viáveis para que a gente possa mensurar esse tipo de fenômeno e esse tipo de atitude, né? Então, para além das técnicas experimentais e não obtrusivas, né, de mensuração de atitudes sensíveis, como, por exemplo, os experimentos de lista, né, os list experiments, eu acho que a literatura recente sobre atitudes em relação à democracia, por exemplo, que é também um tema abstrato, difícil de ser mensurado e estigmatizado também, né, no sentido de que é muito difícil as pessoas se colocarem como contra a democracia, que é algo aceito, né, como desejável e como bom para as sociedades em geral. Eu acho que essa literatura recente, ela tem nos dado alguns insights sobre mensuração e como a gente pode mensurar atitudes sinceras sobre temas sensíveis, né? Então, melhor do que fazer perguntas diretas sobre se as pessoas toleram ou não a corrupção, se as pessoas preferem corrupção em relação ao desenvolvimento econômico, ou mesmo aquelas perguntas que, por exemplo, o Barômetro das Américas inclui sobre condições nas quais as pessoas estariam dispostas a tolerar mais corrupção, como, por exemplo, diante de estagnação econômica ou diante de uma ameaça à democracia. Talvez a gente possa pensar naqueles estudos que pensam, são estudos experimentais também, em geral eles usam experimentos do tipo conjoint, que eles colocam a corrupção como um dos atributos de políticos hipotéticos e variam esses atributos à medida que também variam o atributo da corrupção. E pedem para as pessoas fazerem escolhas entre esses candidatos hipotéticos. Eu acho que essa é uma técnica que, por exemplo, foi recentemente utilizada pelos Volek e o Graham, que estavam tentando estudar, mais uma vez, atitudes em relação à democracia ou atitudes em relação a líderes antidemocráticos. E eu acho que a gente tem vários insights bons que vêm dessa literatura recente e que a gente tem utilizado eles ainda muito pouco, no sentido de incorporá-los a estudos cross-country, a estudos que envolvam vários países, no sentido de mensurar atitudes em relação à corrupção em mais de um contexto, em vários países. Ou seja, eu acho que esse é um desenho que oferece muito potencial de mensuração,
né? Então, isso poderia ser feito de maneira comparada, né, com candidatos hipotéticos, né, claro, com todos os problemas que surgem a partir disso, mas eu acho que, mesmo diante desses problemas que esses desenhos impõem, eu acho que eles possuem muito potencial e podem muito ajudar a gente a entender como as pessoas reagem à corrupção, como as pessoas toleram a corrupção em contextos políticos distintos. Então, apesar da gente ter uma certa saturação de estudos que usam surveys, né, para se mensurar a corrupção, atitudes e percepções em relação à corrupção, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para inovação. E eu vejo a literatura sobre os estudos sobre corrupção, a agenda atual e futura sobre corrupção, como uma agenda que poderia se beneficiar profundamente dessas técnicas e tentar incorporá-las a esses projetos. Então, eu acho que, enfim, a gente, em termos de sugestões, né, ou caminhos para a gente seguir olhando para frente, seria a gente pensar em cross-national studies que incorporem essas técnicas experimentais de mensuração de atitudes em relação à corrupção e também perguntas mais específicas, mais precisas, que tentem mensurar a percepção de corrupção e que tentem tirar o respondente de um lugar de abstração muito grande para algo muito mais concreto. E eu acho que seria também muito útil a gente desenvolver, ou a comunidade que estuda corrupção, né, desenvolver um repositório de dados, né, de pesquisas de opinião sobre o tema específico da corrupção. Eu acho que isso pode ajudar a gente a avaliar melhor o que já foi feito, né, no tema, e principalmente pensar como a gente pode articular projetos futuros de natureza cross-country, né, para a gente conseguir estudar esse tema, que é um tema central, né, para a consolidação e para o desenvolvimento de democracias de alta qualidade. É isso. Foi um prazer estar aqui e falar com vocês. Mais uma vez, lamento profundamente não poder estar aí. E é isso. Muito obrigada.